Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Vamos, mais uma vez, pela graça infinita do nosso bendito Senhor, ler o texto aqui de Miqueias, capítulo 2 e o versículo 10. Levantai-vos e ide-vos embora, porque aqui não é o lugar do vosso descanso. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, nós queremos te agradecer por todos esses períodos que nos destes aqui neste encontro. E rogamos a Ti ainda, Senhor, que mais uma vez revela-te a nós. Senhor, que a leitura deste texto possa nos conduzir a um caminho do Senhor na Tua Palavra, onde Tu possas ter todo ganho na nossa vida, onde o Senhor possa operar cura, libertação, onde a Tua voz penetrante possa, pelo Teu Espírito, nos convencer, nos atrair, nos transformar. Senhor, faz uma obra poderosa em minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, quero dar continuidade ao encargo que o Senhor me confiou. Na primeira palavra, nós estivemos lendo esse texto e passamos a refletir sobre o progresso da nossa jornada cristã, considerando como o assunto aqui, envolvendo esse tema, a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a nossa relação com Ele. Quais são as implicações do Pentecoste na nossa vida? E precisamos refletir este assunto diante do Senhor, buscando a ajuda do Senhor, porque, irmãos, qualquer cristão que tenha o mínimo de maturidade, o mínimo de luz, saberá que existe algo que não está bem em nossa caminhada espiritual. Amém pelos irmãos, amém pelas diversas comunidades espalhadas, pelo evangelho pregado, pelos vasos que o Senhor tem levantado. Poderia enumerar muitas coisas preciosas que o Senhor tem nos dado, porém nós não podemos prosseguir na nossa jornada sem fazer algumas ponderações, reflexões. Porque, meus irmãos e irmãs, no ano passado, inclusive aqui no encontro que tivemos, muitas vezes foi ressaltado na palavra a questão de sermos a última geração, da possibilidade de que esta seja sim a última geração de cristãos, antes da volta do Senhor. E quando você olha para o início da história da igreja, você encontra essa maravilhosa obra do Espírito Santo. E Ele veio edificar esta igreja, não tem outra igreja. Nós não podemos ser um caminho paralelo da edificação de Deus. Nós não podemos ser uma outra alternativa para a igreja. Então, se nós entendemos que somos a igreja, nós somos a continuidade daquela igreja do Pentecoste, nós não podemos aceitar um padrão que seja menor do que aquele. E se nós refletimos sobre este padrão, nós temos que refletir com muita seriedade. Nós precisamos tirar as amarras, as algemas. Nós precisamos sair das caixinhas que nós construímos e nos limitamos ao padrão de evangelho e de cristianismo que nós escolhemos e queremos viver.
Nós precisamos ler o livro de Atos e procurar absorver com toda a força a realidade daquela igreja. E é sobre isso que nós temos que orar. Porque nós não podemos ficar repetindo as mesmas coisas. Como, por exemplo, por que a igreja não ora? E muitos irmãos fazem isso. Eles são especialistas em ponderações, em levar os irmãos a refletir fracassos. Mas está na hora da gente dizer, por que eu não oro? Porque a gente se esconde de trás das massas. Às vezes você chega numa comunidade e os irmãos dizem assim, irmão, aqui na nossa igreja, os irmãos aqui são muito frios. Mas o mesmo irmão não tem coragem de dizer assim, eu sou o mais frio deles. A gente se esconde, a igreja hoje só quer saber do mundo. E esse irmão que está fazendo essa denúncia, ele é um puritano? Ou ele é um mundano? Então está na hora da gente assumir os nossos pecados diante de Deus e dizer, a culpa sou eu sou culpado. Está na hora da gente fazer o papel do Jonas dentro do barco que está afundando, culpado sou eu. Aqui na comunidade, as irmãs não oram, os jovens só querem saber do mundo, os casamentos estão esfriando, e eu sou um dos grandes problemas que os irmãos têm aqui. Senão, irmãos, nunca nós ofereceremos para o Senhor o caminho do verdadeiro quebrantamento e do arrependimento. Nós vamos fazer o papel que o diabo faz, que é do acusador. Então está na hora de nós olharmos para o livro de Atos e refletir esse livro na atual conjuntura, na atual realidade contextual na qual estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com a vida da igreja. Irmãos, eu vou falar algo aqui com muito temor, com respeito, e me incluo dentro disso. Hoje o maior problema que as igrejas enfrentam é o problema dos anciãos. São os anciãos, e falo com muito temor. São os anciãos que estão deixando o fervor apagar do encargo que o Senhor tem confiado na vida deles. A falta de uma vida devocional. Vida devocional, você se lembra? Lá em Números capítulo 16, a 19ª estação da peregrinação do povo de Israel, Quelata. Então ali houve uma rebelião contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. Datã, Coré e Abirão se levantaram. Mas se você olhar, eu gostaria só de te mostrar rapidamente, para fechar esse parênteses, e nós retomar o assunto. Vá aí na sua Bíblia, Números, capítulo 16, só para a gente olhar, não vamos ler, eu só vou citar os textos, depois vocês, com o tempo, vocês vão considerando esses textos. Capítulo 16, aqui é Quelata, 19ª estação. Sabe o que significa essa palavra Quelata? Essa palavra no hebraico é a palavra que dá origem para o termo grego eclesia. Porque 19ª estação até a 25ª, o assunto aqui são assuntos eclesiásticos, assuntos relacionados à eclesia e à vida ministerial. Dessas 42 estações. Então, meus irmãos, aqui está. Houve uma rebelião. Aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus trouxe o juízo. A terra abriu e tragou Datã, Coré e Abirão e os seus familiares, aqueles que estavam com ele. A terra abriu e tragou eles vivos. Sabe qual é o nome da estação seguinte? Está no capítulo 17. Também vou falar bem superficialmente. Porque você vai ver que algo aconteceu aqui, ainda no capítulo 16. Diz que Deus mandou que Datã, Coré e Abirão trouxessem os seus incensários. Você sabe o que significa espiritualmente os incensários? Significa vida devocional. Vida devocional.
Aí, eu vou ser bem superficial nisso aqui, mas depois vocês vão estudar e vocês vão ver o quanto vocês irão ganhar. Isso está aqui nos versículos 17 a 19. Ok, aí você chega no capítulo 17, que é a 20ª estação. O nome dessa estação é Monte Sefer. Se você quiser tirar alguma dúvida, vai lá para Números capítulo 33. Você vai contar uma a uma e você vai chegar nessa 20ª, que é Monte Sefer. Esse é o capítulo relacionado aqui com Monte Sefer. Aí, aqui Deus faz algo. Deus diz assim: Moisés, chame todos os príncipes da família do povo de Israel, das tribos, são 12, e cada um traga o seu bordão aqui, e coloque diante do tabernáculo do testemunho. E eles trouxeram. E no outro dia, só um bordão floresceu. Qual bordão? De Arão. Aqui está, irmãos, o ministério da palavra aprovado. O ministério da palavra aprovado é resultado de uma vida devocional. Sabe por que Datã, Coré e Abirão foram reprovados? Porque eles não tinham vida devocional. E quero concluir esse pequeno parênteses que eu abri, que serve para mim, para a minha vida, com um texto que está aqui em Lamentações, para encorajar os irmãos. Eu não estou colocando o dedo na ferida de ninguém, não estou aqui apontando o dedo, estou apontando o dedo e ainda estou colocando a mão na minha cabeça para clamar a Deus por socorro, porque ainda faço parte de um grupo de anciãos na comunidade que vivo, e sei, irmãos, que os fracassos das igrejas hoje é porque muitos estão se perdendo na visão, muitos estão se perdendo no desgaste, muitos estão fracassando numa vida devocional. Aí nós culpamos a igreja porque não ora, mas os próprios anciãos não oram. Culpamos a igreja porque ela não tem comunhão, mas os próprios anciãos não têm comunhão. Culpamos os irmãos porque eles não têm tido compromisso com a palavra e nem profundidade na palavra, enquanto os anciãos são rasos e superficiais na palavra. Então eu quero encerrar esse ponto com Lamentações. O capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz assim: os anciãos não se assentam na porta, porta que fala de revelação. Porta também é um instrumento regulador que filtra tudo aquilo que entra e sai. E esse era o lugar dos anciãos nesse texto. Aí diz: por isso os jovens não cantam, cessou o júbilo do nosso coração, e se transformou a nossa vida em lamentações, e por isso nós não dançamos mais. Mas de quem é a culpa? É porque os anciãos perderam a revelação, perderam o encargo de ser aqueles que ficam na porta, cuidando para que heresias, mundanismo entre. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, nós os anciãos que estamos reunidos neste lugar, que o Senhor venha reavivar o dom de Deus que está em mim e em você. Então, amados, nós precisamos refletir, nós precisamos tomar estas palavras e voltar para as nossas comunidades locais, e tomar o cajado do Senhor para guiar, e a vara do Senhor, se possível, para disciplinar, no amor, na palavra, na administração, exortando os irmãos, para que eles possam tomar consciência do seu chamado e da vocação, e que tenham discernimento da hora que estamos vivendo, porque se nós somos essa igreja que vai viver a iminência da volta do Senhor, nós podemos estar atrasados quanto ao horário. Então é urgente que nós levantemos dos nossos lugares nesse encontro e tomemos uma posição diferente. Venhamos perceber os movimentos do Senhor. Em Números capítulo 9 e 10, irmãos, eu não vou nem abrir, para não correr na tentação de perder muito tempo, mas eu vou abrir um outro parêntese. Irmãos e irmãs, em Números capítulo 9, você vai ver que o Senhor deu a nuvem para eles. Se você ler aquele capítulo, especialmente a partir do versículo 17, você vai ver que agora era a nuvem que os guiava. Se a nuvem parasse, eles paravam. Se a nuvem se levantasse de manhã, eles levantavam de manhã. Onde quer que a nuvem ia, eles iam.
Eles deveriam seguir os movimentos da nuvem. No capítulo 10, a primeira parte desse capítulo vai falar que Deus colocou 2 trombeteiros. E o principal papel desses trombeteiros era olhar para a nuvem o tempo todo. Talvez se um abaixasse a cabeça, o outro levantava, penso eu. Mas eles não descuidavam daquela nuvem. Esses trombeteiros, irmãos, eles representam aqueles profetas e mestres ali de Atos 13:1. Profetas e mestres, que são encargo dos anciãos. Aqueles que Paulo disse, quando estava retornando da 3ª viagem missionária, e lá de Mileto ele convidou os anciãos de Éfeso. Ele disse: cuidem de vocês. Irmãos, nós precisamos cuidar, os anciãos das localidades aqui, cuidem uns dos outros. Faça como foi feito na reedificação dos muros de Jerusalém, no tempo de Esdras e Neemias. Edifique a sua casa do lado da casa do seu irmão, de frente da casa do seu irmão. Cuide uns dos outros e do rebanho de Deus, o qual ele vos constituiu um episcopo, aquele que está envolvido com as coisas elevadas, tendo uma visão do todo. Não é uma posição, é uma função espiritual. Aí Paulo diz: sabe por quê? Porque eu receio que depois da minha partida lobos vorazes virão e não pouparão o rebanho. Meus irmãos e irmãs, anciãos de Deus, servos do Senhor, eu não vou nem chamar isso de privilégio, porque só quem sabe o encargo de um ancião nunca vai pensar em privilégio, mas na extrema responsabilidade. Porque, irmãos, posso ser corrigido, estou aberto a ser corrigido, mas acredito que diante de Deus não há uma posição que tenha tamanho peso de responsabilidade do que a posição, a função de um ancião na igreja do Senhor. Posso ser corrigido. Não me importa se os irmãos fizerem uma fila aí para me dar alguns estudos bíblicos e me corrigir quanto a isso. Mas essa função é seríssima. Então, se você está achando que está desgastado, que está difícil, que está desanimado, 2 coisas. Ou você está igual o Ahimaás. Lembra o Ahimaás que foi dar notícia para Davi da morte de Absalão? Chegou lá, falou e não disse nada. Ele não era o mensageiro, irmãos. Ele não era o mensageiro, ele queria ser o mensageiro. Você está ocupando a função errada. Peça perdão ao Senhor. Porque se tem algo que caracteriza o ministério de alguém que tem uma vocação espiritual, é a vida. É a vida. Não é a sua sublimidade intelectual, é a vida do Espírito fluindo na vida dele. Então, observe o quanto isso é sério, irmãos. Tinha aqueles trombeteiros. Aí depois, na sequência, vai ter aquelas 4 ordens. Lembra? Da marcha. Primeiro, e o estandarte de Judá. O estandarte de Judá e os meraritas, eles desarmavam todo o tabernáculo e levavam o tabernáculo. E a arca ia. E só depois de 3 dias partia o estandarte de Ruben. Eram 4 grupos. E o último era o de Dan. Porque tinha uma vanguarda e tinha a retaguarda. Para não deixar ninguém para trás. Aí aquele estandarte de Judá, com aquelas tribos, eles partiam, armavam o tabernáculo. Quando você chega no final do capítulo 10, é lindo, irmãos. Diz que a arca chegava, caminho de 3 dias, aí depois as outras tribos iam chegando uma após a outra. É assim que eles caminhavam. Você achava que era igual um bando de gente carregando os filhos no braço, misturado? Não, irmãos, era tudo organizado. Eles iam marchando. Eles iam marchando, diz esse capítulo. Leia, estude. Mas aí tem uma coisa linda. No final do capítulo 10, diz que quando eles levantavam a arca, e ali tem detalhes tão preciosos. Eu vou cair na tentação, irmãos. Eu vou ler esse texto para vocês. Eu preciso fazer isso. Vai lhes ajudar a ter uma visão mais contemplativa. Mas é só isso que eu vou ler para vocês. Números 10. Eu preciso ler, vocês precisam ver.
Versículo 33, partiram, pois, do monte do Senhor, que é o Monte Sinai, caminho de 3 dias. A arca do Senhor ia adiante. Sabe essa frase, ia adiante? No texto hebraico é apenas uma palavra, é peniim. Sabe como que descreve essa frase? A arca do Senhor, aqui, a face do Senhor, peniim, de onde vem a palavra peniel. A face do Senhor ia à frente. Aí a arca ia caminho de 3 dias. Aí quando a arca encontrava esse lugar, que a nuvem parava naquela posição da arca, as outras tribos debaixo da mesma nuvem caminhavam e lá estava a arca. Eles não se perdiam, sabe por quê, irmãos? Estavam debaixo da nuvem. Sabe por quê? Muito da igreja se perdeu e muitos se perdem na caminhada da igreja, irmãos. É porque eles saem debaixo da nuvem, do mover de Deus, do propósito de Deus, da visão celestial. Debaixo da nuvem da presença do Espírito Santo hoje, o Paracleto. Então, meus irmãos e irmãs, aí, olha que coisa linda. Veja o versículo 4. A nuvem do Senhor parava sobre eles de dia quando partia do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, olha que coisa linda, levanta-te, Senhor, e seja dissipado todos os teus inimigos, e fujam de diante de ti todos os que te odeiam. Aí quando a nuvem parava, olha o que eles diziam, volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Isso aqui é para quem, irmãos? Quem é que pode cantar isso aqui com o peito estufado? Nós, porque se tem um povo que está esperando o Senhor, este povo somos nós, mas vamos ficar debaixo da nuvem. E mais interessante, irmãos, caminho de 3 dias, o que te vem à mente? Quem é que foi à frente de nós, depois do 3º dia, ele ressuscitou e foi à frente e abriu um caminho para nós, dizendo, tem um caminho de descanso, tem um lugar de descanso para vocês. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Nosso Senhor, Ele morreu, ressuscitou, ascendeu, está agora lá à destra do Pai. Há um caminho aberto, direto, do trono de Deus a nós. E eu e você temos os pés na terra, mas o nosso coração pode entrar no lugar mais elevado do universo e encontrar o descanso para a nossa alma. Volta-te, Senhor. Esse é um Maranata. É lindo ou não, irmãos? Então depois vocês vão ler com o tempo em casa. E vocês vão ver a nuvem, aí vocês vão ver os trombeteiros, vão ver a ordem das marchas, e depois vocês vão ver esse lindo cântico aqui. Isso compreende toda a nossa jornada espiritual. Muitos detalhes aqui, irmãos. Mas quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai nos ajudar? O caminho não é fácil. O seu caminho está fácil, irmão? Se tiver, me ajuda, porque o meu está muito difícil. Nosso caminho é muito difícil, irmãos. Não tem caminho fácil. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque nós temos uma viva esperança. Nós não somos daqueles que retrocedem. Então vamos entender um pouco, irmãos, como o Espírito Santo, e aqui eu quero concluir, como o Espírito Santo está fazendo essa obra. Quem é Ele? Nós já sabemos. Nós só vamos entender a obra e a vida dEle em nós, à medida que nós estudarmos a obra dEle e a vida, a habitação dEle em Cristo. Nós vimos aquelas 2 figuras, do cordeiro e da pomba, nele, em João 1, 32 e 36, tanto João 1, 32 e 36, nós vamos ver essas 2 figuras, que representam a cruz e o Pentecoste. O nosso Senhor foi um homem cheio do Espírito, Ele era movido pelo Espírito, Ele era guiado pelo Espírito, Ele tinha o poder do Espírito, a unção do Espírito. Ele foi aquele, irmãos, que alcançou uma vida de dignidade diante do Pai. Por isso, irmãos, eu vou dizer algo aqui, me atrevo a dizer, mas eu não vou dizer isso sozinho. Então, se você entender isso mal, você vai precisar depois, quando chegar no céu, brigar com o irmão John Owen. Porque o John Owen, ele diz que o Espírito Santo, ele foi uma conquista de Cristo para a igreja. Foi uma conquista. Como assim, irmãos? Lembra, João 6,3, Deus disse, o meu Espírito não pode habitar para sempre com o homem.
Essa sentença foi dada por quê, irmãos? Por causa da queda e da degradação. Não houve apenas a queda só, mas que após a queda nós vemos uma degradação a ponto de causar uma dor no coração de Deus. E ele dizia: meu espírito não pode habitar para sempre. Mas veio um homem, porque diante de Deus existem dois homens, os dois foram tentados. O primeiro foi tentado e fracassou, e ele fracassou num lugar cheio de prazer, num ambiente onde não havia o reino da morte, do pecado, e ele fracassou. E o outro venceu, no império onde havia um império de trevas, de principados, potestades, dominadores. Ele foi provado em todas as coisas, ele foi provado em tudo, e ele venceu tudo. Irmãos, quando ele diz assim, em João 13, é por eles que eu me santifico. Ele se santificou por nós, mas ele não se santificou para poder voltar para o Pai. Irmãos, ele coloca essa nota, num sentido muito especial, é por eles que eu me santifico. Por nós, porque se ele não tivesse vencido o pecado como venceu, ele não poderia vencer a morte, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, ele sofreu 6, estude bem, 6 julgamentos. Da meia-noite até as 9 horas da manhã, ele foi julgado 6 vezes. Não acharam nele pecado, não acharam nele culpa. Aí ele foi julgado pela 7ª vez. Aí acharam culpa. Aí acharam pecados. Não culpa dele. Não os pecados dele, os nossos. Aí ele foi julgado pelo Pai no nosso lugar. Ele tomou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. E ele foi naquele Calvário, esmagado, seu corpo dilacerado, seus braços esticados como a corda de um violino. Ele foi pendurado naquele madeiro. E ali, irmãos, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aí ele diz assim: Deus meu, porque olha esse esconde para nós o maior mistério daquilo que é a sua morte. Como pode o Pai esmagá-lo, como diz Isaías? Como pode o Pai abandoná-lo? Esse é muito profundo, irmãos. É o mistério da morte, está nesse me abandonastes. Mas ele entrou e destruiu a morte. Não foi a morte que destruiu ele que matou a morte. Ele destruiu a morte, os poderes da morte, as garras da morte. E ele triunfou, e agora ele ascendeu aos céus. E ele enviou para nós aquilo que ele conquistou para nós, o Espírito Santo. Ele honrou o Espírito Santo na sua vida, durante todo o tempo da sua vida. Ele honrou a habitação do Espírito Santo. Agora ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que habite vocês para sempre. Irmãos, que coisa impressionante. Quando você pega Gênesis 6:3 e você lê João 14:16, como você vai explicar isso, irmão, se não for através da bendita obra do nosso Senhor? Irmãos, nós não temos forças, nós não temos palavras suficientes para externar toda a nossa gratidão pela pessoa do nosso Senhor Jesus, por tudo que Ele fez. Então você olha para o Espírito Santo agora, como magoá-lo, irmãos, porque magoar o Espírito Santo significa que você o magoa também. Você magoou aquele que fez o que fez para que o Espírito Santo te habitasse. E muitas vezes na nossa vida de igreja a gente fica emaranhado com quinquilharias, com coisas pequenas, porque os irmãos pensam assim, outros acham assim. Irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo tenha o governo central da casa de Deus.
E que nós venhamos perceber a sua direção em todas as coisas, sejam elas doutrinárias, sejam elas coisas práticas, que Ele tenha toda a preeminência e todo o seu governo. Que do contrário, irmãos, nós vamos ficar nos debatendo. Nós vamos ficar, como eu vi um videozinho pequenininho, interessante, 2 servos brigando, enroscaram o chifre lá, e vinha um leão. E eles brigando e não viram o leão. E sabe o que aconteceu? O leão veio e matou um deles. Irmãos, no dia que nós soubermos o que é a verdadeira comunhão, o que é a unidade do corpo de Cristo, nós cortaremos da própria carne para nunca promovermos qualquer forma de divisão no corpo de Cristo. Então, amados, vamos prosseguir. Eu me lembro muito bem que eu estava falando com você sobre o Espírito Santo no ministério e na pessoa de Cristo. E vimos isso rapidamente nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. E depois começamos a ver o ensino de Cristo sobre o Espírito Santo no evangelho de João, porque esta é a grande ênfase. Então nós havíamos visto algumas proposições. A primeira está no capítulo 3, versículo 5. Sobre o nascer de novo, da mesma forma que o nosso Senhor foi gerado pelo Espírito, isso está em Mateus capítulo 20, é o mesmo tema aqui para nascer de novo, e esse nascer de novo é a vivificação do nosso espírito, porque quando o homem caiu, seu espírito, que é constituído de 3 faculdades, perdeu sua força, perdeu toda a sua realidade espiritual, a intuição, a consciência, que é a faculdade mais elevada do espírito, como também a comunhão, perderam aquela presença, aquela atmosfera, aquela habitação espiritual. Eu não tive tempo e não terei tempo de explicar isso para os irmãos, mas o livro de Gênesis, se fizermos um exame mais microscópico, das aparições de Deus a Adão, daquelas aparições, ou da aparição, tanto faz, as descrições, por mais simples que sejam, elas estão recheadas de profundidades que vão descrever para nós um quadro muito lindo para entendermos o que era aquela comunhão. Veja, quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Quem é que diz isso, irmãos? Deus. Não é Adão que disse, opa, estou só. Tem pessoas, irmãos, perdoe-me. Também se depois vocês quiserem fazer uma fila ali para me corrigir, eu estou aberto à correção. Irmãos, não é feio mudar de ideia, feio não ter ideias para mudar. Então se os irmãos têm um ensino melhor, eu vou mudar. Mas sabe qual é a ideia que eu tenho, irmãos? E aqui eu estou aberto à correção. Que Adão não sentia falta de uma esposa. Não, Adão tinha Deus, Adão tinha tudo. Então aquela ideia que Adão olhou, viu os animais, cada um com seu pai, e disse, cadê o meu pai? Estou sozinho. Não, foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que decidiu fazer uma adjuntora. Não mostra em Gênesis Adão orando, Senhor, me dá um par, me completa, eu estou sozinho. Não, Adão tinha Deus, Deus que disse. Porque se é Adão que diz isso, muda tudo. Mas foi Deus, não é bom. Por quê, irmãos? Porque Deus é uma trindade. Você sabe que a trindade é a base de tudo, até a base para o casamento. A gente vai nos encontros de casais, a gente quer ouvir princípios para casamento. 4 passos para você ser um marido feliz, 5 passos para você ser a esposa idônea. A gente fica atrás dessas coisas, mas na verdade, irmãos, sabe aonde que a gente aprende assuntos conjugais? Na vida da igreja, nos ensinos do dia a dia, relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo. Porque se você deixa o Espírito Santo te governar, ele vai te convencer que você é um péssimo marido, que você é uma péssima esposa. A Bíblia diz que ele nos guiaria em toda a verdade. Não é fazendo um curso que você vai aprender a ser uma esposa feliz, um pai feliz, um marido feliz. É quando você aprende a ter vida com Deus, é lá, irmãos, no secreto, que a luz vem e mostra as trevas do nosso coração. É lá, irmão, quando você dobra o joelho, você vai falar com Deus, epa, eu tenho que falar com você. Porque essa oração que Deus só ouve, e a gente não ouve, não é oração. Oração não é eu falar com Deus, oração é o falar de Deus. Aí Ele vai te falar. Você está aqui, clamando
no lugar mais santíssimo. Senhor, estou no lugar santíssimo da tua presença, me enche, me faz isso, mas o casamento, você naquele dia pisou no seu cônjuge. Você é um péssimo marido, uma péssima esposa, mas aí veste a capinha da religiosidade, da santidade, e chega lá, através do vivo e novo caminho, e fala: Senhor, eis aqui a tua serva, que te ama tanto. Mas você não ama o seu marido, você não ama a sua esposa. Aonde a gente vai aprender isso, irmãos? Eu digo para vocês, nós só vamos aprender a ser bons maridos e esposas, bons cristãos, no profundo relacionamento com o Senhor. Já vi que os irmãos têm uma fome desses assuntos de maneira muito distinta. Irmãos, pare com isso. É o encorajamento que eu dou para vocês. Pare com isso. É no dia a dia da sua vida com Deus que você vai aprender os princípios para a sua vida conjugal. É recebendo o falar do Senhor no dia a dia por meio dos irmãos e aplicando isso na sua vida. Não é fazendo cursinho não, lendo livro específico não. É você deixando a Bíblia te ler, ela te vasculhar, entrar nos labirintos secretos da sua alma e revelar os pecados ocultos que estão lá debaixo de muitos tapetes da ignorância. É aí, irmãos. Então vamos lá. Vou adiantar bem. Vamos para a terceira proposição. Vou citar a segunda proposição rápida, que está em João capítulo 13, versículos 6 e 7. Que sobre pneuma e paracleto, a união do Espírito com o nosso Espírito. Então agora vamos para a terceira proposição. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Nosso Senhor diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39 diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus irmãos, observe essa promessa. Nosso Senhor disse que o Espírito Santo ele viria como uma torrente de águas vivas. Torrente de águas vivas. Deixe-me colocar uns textos de Isaías que vão nos ajudar a ampliar a nossa visão desses dois textos. Anote aí, Isaías capítulo 32 e o versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido como um bosque. Irmãos, que texto maravilhoso. Olha o que Isaías está dizendo. Quando o Espírito Santo for, não é dado não, derramado. Porque essa palavra derramado fala de abundância. Irmãos, nós estamos contendo uma abundância da vida do Espírito, da presença do Espírito, da obra do Espírito. Porque tudo do Espírito em nós tem como único propósito glorificar Cristo. Então observe bem, abundância, derramar do alto. Olha o outro texto, Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que coisa linda, irmãos. São textos que eles foram inspirados para poder jogar luz aqui para nós sobre o que o nosso Senhor estava dizendo. Ele estava dizendo que o Espírito Santo seria derramado como uma torrente sobre terra seca. Um último texto, Isaías 59, 19. Está assim: temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, como rio torrencial, uma chuva torrencial, movida pelo Espírito do Senhor. Assim o Espírito foi derramado. Você se lembra, irmãos, que quando ele foi derramado, diz que veio um vento impetuoso. Jerusalém estava em festa, todo Jerusalém, mas em um único lugar aconteceu algo estrondoso.
um vento impetuoso. Aquele vento veio sobre aquele lugar, aquele único lugar. Você se lembra, irmãos, quando o povo de Deus chegou no Sinai, em Êxodo 19, e Deus queria se encontrar com o povo. Então ele pediu para Moisés, para que o povo purificasse, as suas vestes, e ele chegasse, se aproximasse, mas colocou um limite, não passe o limite. Aí diz que quando as trombetas começaram a tocar, quando houve todo aquele barulho, sabe o que aconteceu, irmãos? O povo saiu correndo, se escondeu de trás de tudo quanto é buraco, e eles disseram: Moisés, fale tu a nós, mas não fale o Senhor. Estão vendo, irmãos? Agora é diferente. Veio aquele estrondo impetuoso, aquele vento impetuoso, e encheu todo aquele lugar. Aquele foi o Pentecoste. E eu quero te falar, aquele é o nosso Pentecoste, não é um Pentecoste só deles. Porque o Senhor disse que Ele derramaria sobre eles e sobre a posteridade. Nós somos a posteridade. Nós temos direito, irmãos, deixe-me te dizer algo. Nós temos os mesmos direitos quanto à bênção do Espírito Santo, tanto quanto tiveram os irmãos da igreja primitiva. A questão está sendo a nossa postura. Existem muitos entulhos. Nós precisamos tirar esses entulhos. Nós precisamos aceitar a obra do Espírito Santo como ela é, e não como eu quero, não como eu acho. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu estou orando para Deus me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. A grande pergunta é: o Espírito Santo está cheio da sua vida? Está cheio do seu tempo, da sua vontade? Ele está cheio de você? Ele te tem? Porque nós queremos tudo dele, mas não queremos dar tudo a ele. Sabe o que aconteceu na igreja primitiva? Eles deram tudo. Entre e governe tudo, Espírito Santo. Governe minha vida, governe o meu casamento, governe meus bens, governe tudo. Porque nós vamos sair desse mundo, irmãos, não deixaremos nada. Nada. Não, aliás, não levaremos nada. Nada. Somente as nossas obras nos acompanharão. Como está lá em Apocalipse capítulo 14. Nós não levaremos nada. Agora é importante que você consagre tudo a Ele. Se você não der tudo, não importa o quanto você dá. Ou Ele governa tudo, ou Ele não governa nada. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. É Ele governar tudo. Porque a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é ficar igual pipoca dentro de panela de pressão. A gente tem que mudar o conceito, irmãos. É a nossa mente renovada. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou resumir esse texto. Sabe o que ele está dizendo? Meus irmãos, que a vossa vida seja um culto a Deus a todo o tempo. Nossa vida tem que ser um culto a Deus a céu aberto. E não vos conformeis, não entre na forma. Sabe o que atrapalha você ter vida devocional? Sabe o que atrapalha o governo do Espírito Santo na sua vida? É quando nossa mente, ela se limita aos padrões da mente do mundo. Nós não somos governados pelos padrões da vida do mundo. Olha o que diz Colossenses 3. Se, pois, fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo está, à destra de Deus. Por quê? Porque vossa vida está oculta em Deus, juntamente com Cristo. Buscai nas coisas do alto, pensai nas coisas do alto. A nossa medida é celestial, irmãos, não é terrenal. A nossa medida é celestial, o nosso padrão é celestial, não é terrenal. Falo para vocês, irmãos, se os cristãos entendessem isso, os laboratórios que produzem remédios psicotrópicos aí para depressão e ansiedade já estavam falidos. Sério, irmãos, já teriam fechado as portas. Os psiquiatras estavam procurando outra profissão. Desculpe aí se é algum psiquiatra aqui.
Mas quem sabe você vai ser um engenheiro, vai ser outra função. Mas olha, eu não estou aqui ofendendo ninguém, mas eu digo para vocês, irmãos, sabe por quê? É porque a gente pensa igual ao mundo. Muitos irmãos hoje, sabe onde é que eles vivem? No amanhã. Eles vivem no amanhã. Aí quando eles vivem no amanhã, eles não conseguem abrir as portas, dá um desespero. O que eu vou fazer? O que eu vou ter? Então eles chegam lá no amanhã, que ainda não chegou, mas eles têm essa capacidade de chegar, aí desesperam. Aí eles são tomados de transtorno de ansiedade. Porque quando eles vão lá no amanhã e voltam no presente, eles fazem isso milhares de vezes ao dia. Irmãos, nós não andamos olhando para frente, nós andamos olhando para o alto. Nós não pensamos lá na frente, nós pensamos no alto. Compreende, irmãos? Porque o padrão do mundo é esse. O padrão do mundo é olhar para frente, o nosso padrão é olhar para o alto. Você precisa sair dessa mentalidade terrenal e passar a ter uma mentalidade celestial. Aí você vai compreender o que é ser um culto a Deus, um culto a céu aberto. Vamos seguir rapidamente. Vamos para a quarta proposição. A quarta proposição aqui do Evangelho de João, acerca do Espírito Santo, que nós temos a doutrina do Paracleto. Eu quero ler os 4 textos e fazer algumas aplicações. João 4,16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ainda nesse capítulo, o versículo 26 diz: Mas o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, observe essas 2 palavras, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E por último, o capítulo 16 e o versículo 7, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Deixe-me resumir esses textos em alguns poucos pontos, para que nós possamos concluir todo este assunto. O primeiro ponto, eu quero colocar da seguinte forma: irmãos, pensem nisso. Teve um irmão, William Hendrickson, em um comentário acerca desse texto, de João 14,16, ele diz assim, e esse é o primeiro ponto, eu quero considerar as palavras dele: o Espírito Santo é a pessoa na qual o Pai e o Filho se encontram. O que implica dizer, irmãos, que quando o Espírito Santo veio nos habitar, ele trouxe a realidade da pessoa do Pai e do Filho para dentro de nós. Ele é o Espírito da habitação, da comunhão. Por isso a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Porque, irmãos, a ideia de templo é a ideia daquilo que é Deus. Deus é um grande santuário. Deus é um grande templo, constituído pelo Espírito Santo, pelo seu Filho e por Ele mesmo, o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um templo, um grande santuário. Por isso que essa ideia do santuário, do tabernáculo ali, era uma maneira de Deus estar falando dele mesmo. Ali você vai encontrar a revelação do Pai, do Filho e do Espírito. Deus é um grande santuário. E esse santuário é o santuário que nós denominamos de comunhão. Comunhão é a palavra que define Deus. Deus é a comunhão por excelência. E é isso que nós precisamos entender. Então o primeiro ponto aqui sobre esse Paracleto é que o Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram. Porque Ele é o Deus comunhão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, olha essa frase, outro Consolador, aqui do versículo 16 de João 14. Esse termo outro significa alguém como Ele mesmo. Alguém como Ele mesmo. Esse termo outro, nosso Senhor está dizendo para eles, o trabalho vai continuar. Irmãos, isso é impressionante. Apenas esse outro, essa palavrinha pequena. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Não era simplesmente uma questão da possessão em si.
Mas aqui, nas entrelinhas daquilo que o Senhor estava dizendo para eles, quando Ele toca nessa palavra, o outro, Ele estava dizendo para eles, a minha obra vai continuar. Vai continuar. Irmãos, quando você lê os evangelhos, o que você vê, irmãos? Você vê o nosso Senhor andando por todas aquelas regiões, pregando o reino de Deus, suas doces palavras, seus ensinos, sua presença. Irmãos, os evangelhos nos levam a fazer uma viagem para dentro das dimensões espirituais, dessa vida no Espírito, onde a gente se perde até nas palavras, pela grandeza de poder compor na simplicidade daquilo que Cristo viveu, a grandiosidade, a profundidade do seu caráter santo, do seu amor, da sua misericórdia. É algo lindo que nós encontramos nos evangelhos. Mas se eu te disser, irmãos, que tudo isso não pode ser história, isso tem que ser uma realidade para nós hoje. Porque agora Ele fará obras maiores através de nós, em nós e através de nós. Por causa do Espírito Santo, a obra dele continuou. E não pode ser uma obra inferior, porque o Espírito Santo não é inferior. Ela não pode ser inferior quanto ao seu caráter. Como nós podemos, irmãos, ter esse entendimento e não ficar esmagados? Como nós podemos ouvir tudo isso e achar que a nossa vida é só esse padrão, é só esse nível? Não amamos oração, amamos a palavra de Deus só para ter conhecimento e não para ter relacionamento com Deus? Desenvolvemos uma espiritualidade superficial e não uma espiritualidade que é caracterizada pelo quebrantamento, pela sensibilidade, pela vida devocional e pelo discernimento espiritual. Eu acho que esses são 4 pontos fundamentais para definir espiritualidade. Com certeza existem outros pontos também, mas irmãos, nós não podemos ficar à margem de tudo isso, ouvindo a palavra, e apenas ouvindo, e não tomar uma posição. Até quando vamos continuar sendo uma igreja fria, mórbida, uma igreja indiferente, uma igreja que apenas ouve, mas ela não absorve, a palavra não se torna vida? Temos nos tornado, volto a dizer, um cemitério de mensagens, de profundidades, de revelações, de aplicações espirituais. E não muda, nossa vida não muda, nosso casamento não muda. Entra um ano, sai um ano, e nós não conseguimos levar ninguém a Cristo. As pessoas olham para nós e não conseguem sentir esse sabor celestial no nosso testemunho. Ah, irmãos, me perdoe, eu não estou julgando ninguém. Me perdoe, mas eu não estou aqui acusando ninguém. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Porque nós podemos estar tendo uma profunda e gloriosa visitação do Senhor e nós podemos sair daqui dando as costas para Ele. Apenas com a sensação que mais uma vez participamos de uma conferência. Isso não traz status para ninguém, irmãos. Porque talvez nós não tenhamos vivido nem mesmo 1% ou 0,1% daquilo que foi ministrado na primeira conferência que ocorreu nesse lugar. E até hoje não nos arrependemos disso. Há palavras que já morreram dentro de nós. Que o Senhor nos ajude. Outro. Esse consolador aqui tem um sentido certo. Fala de um ajudador, de um advogado, de um confortador, de um intercessor, de um amigo fiel, de um fortalecedor. O sentido aqui é certo. Sustentador. Outro. Vamos para mais um ponto. O terceiro ponto é: porque são tantos pontos, irmãos, eu não sei qual que eu falo para vocês aqui. Eu estou no quarto, isso mesmo, Paracleto. Mas aqui tem alguns pontos, vamos nesses textos. Então, o primeiro ponto, o Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram. Segundo, outro Consolador. Agora vamos para o terceiro.
Veja que ele dá ênfase sobre isso, Espírito da verdade. Espírito da verdade. Irmãos, deixe-me dar uma chave muito importante para estudar esse assunto aqui. Se você observar os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, eles são como que círculos que estão dentro um do outro, concêntricos. Existe um ponto ali e eles estão girando em torno deles. Esses 3 capítulos, eles precisam ser estudados juntos. Isso é muito importante. Vocês precisam ler eles 3 juntos. Vocês vão perceber que estes ensinos aqui, eles se auto-interpretam. Então veja bem, João 14,6, nosso Senhor disse assim: eu sou o caminho e a verdade. Escute isso. Jesus disse que ele é a verdade. Agora o versículo 17, desse mesmo capítulo 14, nosso Senhor diz assim: o Espírito da verdade. No capítulo 15, o versículo 26, novamente ele vai dizer: quando porém vier o Consolador, aí ele diz, o Espírito da verdade. E no capítulo 16, versículo 13, ele diz: quando porém vier o Espírito da verdade, verdade, está vendo, irmãos? Aqui nesse terceiro ponto que nós estamos explicando, aquela 4ª proposição, que são aqueles textos que nós lemos, Espírito da verdade. Eu quero que você observe aqui. Na gramática grega, essa palavra verdade aqui é um genitivo qualitativo. O que isso quer dizer, irmãos? É coisa estranha. É a verdade em pessoa. A verdade em pessoa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma luz, não é uma força, não é uma influência. Ele é uma pessoa. Como o Pai é uma pessoa, como o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a verdade em pessoa. Agora observe isso, irmãos. A verdade em pessoa. Vos guiará e vos anunciará. Vamos para o 4º ponto. Observando aqui, irmãos. Vos guiará e vos anunciará. Eu quero pegar só essa palavra, guiará e anunciará. Essa palavra guiará, ela vem de uma raiz que significa o professor para os ignorantes e inexperientes. É a tradução dessa palavra. Significa professor do ignorante e do experiente, do inexperiente. Irmãos, nós, quando nós convertemos, nós saímos das trevas. Trevas fala de ignorância. Nós éramos ignorantes, nós éramos alheios à vida de Deus, nós éramos obscurecidos de entendimento. Veja, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 20, vai dizer justamente isso. Nós éramos ignorantes, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância na qual vivíamos. Nosso coração era petrificado. Assim éramos nós. Mas quando essa vida poderosa, essa pessoa poderosa, ela veio e nos habitou na regeneração. Sabe o que aconteceu, irmãos? Agora ele vem para nos livrar de toda a ignorância e para nos levar a uma experiência profunda de vida cristã. Irmãos e irmãs, nem um cristão que seja habitado pelo Espírito Santo pode se dar ao luxo de ser ignorante, inexperiente. Nós não podemos, porque o Espírito Santo veio para nos livrar da ignorância espiritual e nos levar a uma vida de riqueza em experiência com Deus. Vou dar um exemplo só um: sofrimento. Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Ninguém gosta, irmãos. Ninguém gosta de sofrer. Mas você lembra do livro de Oséias, o profeta Oséias? Vou resumir esse livro em poucas palavras. Você sabe o quanto esse profeta sofreu. A sua esposa se tornou uma prostituta, uma escrava da prostituição. O seu lar é um lar doente, um relacionamento doente. Então, quando você lê aquele livro daquele profeta, irmãos, você já pensou como era o coração dele? Era um coração esmagado.
Mas sabe qual é a visão que eu tenho ali, irmãos? É que Deus escolheu Oséias para que Deus pudesse se interpretar a si mesmo no sofrimento dele. Porque quem estava sofrendo era Deus. O sofrimento de Deus é mais profundo, é mais agudo do que o nosso. Você imagina, Deus sofreu 200 anos com a nação de Israel, tentando convencê-la a retornar para Ele. A única coisa que Deus queria é que eles fossem o testemunho de Deus na terra. Deus não queria que eles fossem para o cativeiro. Deus não queria que eles se tornassem uma nação miscigenada. Deus não queria que eles perdessem aquela identidade. Você sabe que tudo isso aconteceu, irmãos, porque quando eles foram levados para o cativeiro da Síria, eles se tornaram uma nação miscigenada. Mas Deus não queria isso, irmãos. Deus usou Oséias. Então qual que é a grande lição que nós extraímos aqui? Deus, Ele interpreta a si mesmo nos nossos sofrimentos. Quando você chega com o seu sofrimento, seu coração dilacerado, esmagado por causa do sofrimento, pode ter certeza que de alguma maneira Deus está comunicando dele também com você. Como se estivesse dizendo a você, você não está passando isso sozinho. Eu também sofro. E muitas vezes nós só contamos os nossos sofrimentos para Deus, mas nunca compreendemos o quanto Deus sofre por uma igreja que está tardando a volta do seu filho, uma igreja que magoou o seu espírito, uma igreja que despreza tudo que lhe foi depositado. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, que o Senhor nos ajude. A outra palavra que eu quero usar aqui para explicar, está aqui, anunciará. Está vendo essa palavra anunciará? Essa palavra, irmãos, ela é formada de dois vocábulos, ana, agelo. Ana, essa palavra ana significa entre duas coisas, ou no intervalo de. E gelos, ou agelos, é mensageiro. É o mensageiro que está entre duas coisas. É o mensageiro que está no intervalo. Então você vê que essas palavras, elas enriquecem o texto. Nós vimos aqui que Ele, esse Espírito da verdade, Ele nos guiará. Ele nos guiará quanto à nossa ignorância. Ele nos guiará a uma vida de experiência com Deus. Então no nosso sofrimento, nas nossas lutas, Ele vai nos guiar a experiências com Deus. Não é uma vida de reprovação, é uma vida de aprovação. Aí diz que Ele também vai Ele vos anunciará. Lindo isso, irmãos. E essa palavra, a tradução dela enriquece. Diz que Ele é aquele que foi dado para ficar entre duas coisas. E quais são essas duas coisas? A primeira e a vinda de Cristo. É no intervalo da primeira e da vinda de Cristo. Deus nos deu esse paracleto. Ele não nos deixa sozinho aqui. Ele não nos deixará para trás. Ele não desiste de nós. Por mais que tenhamos entristecido, Ele é um Deus que não desiste de nós. Vamos para o quarto ponto. E aqui eu prometo, nós vamos encerrar. No versículo 26 aqui do capítulo 14, quando diz, ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo. Então nós temos aqui, ensinará e lembrar. Quando você lê 1 João, aqui sobre ensinará, 1 João capítulo 2, versículo 27, você vai ter a explicação para essa palavra ensinará. Diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. A unção, aqui é uma figura do Espírito Santo. Eu volto a dizer, nós não temos o direito de sermos ignorantes, porque o Espírito Santo, ele veio para nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos e irmãs, há algo que você e eu precisamos perceber, que é muito especial. Em João capítulo 16, versículo 12, está assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Eu quero que vocês observem todas as coisas e tudo que vos tenho dito, todas as coisas e tudo que vos tenho dito.
Quanto a tudo que vos tenho dito, o Espírito Santo vai nos lembrar. E quanto a todas as coisas, o Espírito Santo vai nos ensinar. Entende? Então preste atenção, não vai ficar nada fora. Por isso que eu digo, nós não temos o direito de ser ignorantes. Ele vai nos lembrar de uma maneira muito mais profunda de tudo que o Senhor disse, tudo que Ele ensinou. O Espírito Santo vai nos levar às profundezas disso, irmãos. Nós vamos ver a realidade da vida, do ministério, do ensino de Cristo, por meio da habitação do Espírito em nós, que é uma unção que ensina, que ilumina. Está vendo aí? Nosso Senhor tinha muita coisa para dizer, e porque Ele não disse, os discípulos não podiam suportar. E Ele disse isso através de quem? Aí você vai ter o livro de Atos, você vai ter as epístolas, e você vai ter o livro de Apocalipse. Agora, tudo que Ele vai dizer de forma escrita. E o Espírito Santo vai tomar a vida, o ministério de Cristo, como também tudo que foi escrito no livro de Atos, tudo que foi escrito nas epístolas, e tudo que foi escrito no livro de Apocalipse, Ele vai nos ensinar e nos anunciar as coisas que virão. Então nós não precisamos ficar amedrontados. Quem que é o anticristo? O que vai acontecer? Irmãos, não se amedrontem com nada. O Espírito Santo nos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele tomará os seus vasos, suas ferramentas, os seus meios, e Ele vai te ensinar. Ele vai te fazer crescer na maturidade da palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que você entenda isso. Vou dar apenas um exemplo aqui. João capítulo 2, versículos 16 a 22. Eu vou ler, João 2, 16 a 22. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casas de vendas. Agora observe. E seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Agora observe. Mas ele falava do templo do seu corpo. Agora observe esse texto. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus ressuscitou, seus discípulos lembraram. Agora isso aqui, irmãos, foi quando ele ressuscitou. Com certeza o Espírito Santo já os havia habitado. Eles lembrou daquilo que a ele havia dito, e creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus havia dito. O Espírito Santo lembrou eles, irmãos, desse acontecimento. Aí eles viram que Jesus, em primeira instância, Ele é a casa do Pai. Ele era o lugar onde o Pai habitava. E com certeza, o Espírito Santo foi lembrando outras e outras e outras, como nós podemos dizer aqui em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, nós também somos a casa do Pai, porque uma parte dessa casa está nos céus e a outra parte está na terra. Nós somos esse grande templo, aonde Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo habita. Amém? Então, irmãos, esse é o ensino. E só para concluir, irmãos, vou fechar a Bíblia aqui para os irmãos não desesperar. Só para concluir, irmãos, nesse ponto em que Ele veio ensinar todas as coisas, você vai ver que a exposição do nosso Senhor constitui aquilo que chamamos de doutrina. Mas a igreja é doutrina e prática, não é? Doutrina e prática. Então, o que nós temos nos ensinos de Cristo? A doutrina. E o que nós temos em Atos? Prática. Então, nós temos que ter na nossa vida como igreja doutrina e prática. Então, vou resumir a doutrina em os textos que está aqui em Mateus capítulo 16, aquilo que vocês conhecem. Cristo é a igreja, a cruz e o reino. Então, se você ler Mateus capítulo 16, versículos 13 a 28, você vai ter os 4 fundamentos daquilo que nós chamamos a doutrina apostólica. Vou falar bem rápido aqui. Versículo 16, nós temos a doutrina de Cristo. Versículo 18, a doutrina da igreja. Versículo 21, a cruz. E depois no versículo 24 a 26, a cruz no sentido subjetivo. Versículo 21, a cruz no aspecto objetivo. Versículos 24 a 26,
no aspecto subjetivo, que é o andar na cruz, é o negar a nós mesmos, vida de cruz. E depois, versículos 19 e 27, nós temos o reino. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Essa é a doutrina, os 4 fundamentos doutrinários. Mas em Atos capítulo 2, nós temos os 4 fundamentos da vida prática da igreja. Quais são eles? Doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, Atos 5,42 diz: e não cessavam de ensinar que Jesus era o Cristo. Esta é a doutrina, este é o ensino. Cristo é o ensino, Cristo é a doutrina dos apóstolos. Então, primeiro fundamento doutrinário, Cristo. Primeiro fundamento prático, doutrina dos apóstolos. Esses dois, eles se autoconfiguram. Segundo fundamento doutrinário, a igreja. Segundo fundamento prático, comunhão. Aonde a comunhão é vista? Na vida da igreja. Você não vai encontrar comunhão em outro lugar aqui na terra. A comunhão só pode ser expressada, experimentada na vida da igreja. Então, segundo fundamento configura com o segundo fundamento doutrinário configura com o segundo fundamento da vida prática. O terceiro é a cruz. Essa é a doutrina. E o terceiro fundamento prático, a mesa do Senhor. O partir do pão. Se você está vendo, configura. O quarto é o reino. O quarto fundamento doutrinário é o reino. E o quarto fundamento prático, a oração. E a oração tem tudo com o reino. Só vou começar dizendo para você assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Os irmãos querem que continue fazendo a exposição? A gente pode ficar até as 2 horas, mas eu não posso, irmão, nem vocês. Mas, irmãos, nossa oração não tem a ver com a vida nesse mundo. Nossa oração, em primeiro lugar, tem a ver com a nossa vida no reino. Reino. O Senhor nos expôs esse assunto aqui em 3 reuniões. Reino. Então, irmãos, quem é que pode nos ajudar, irmãos? Quem? Quem é que tem uma mente habilidosa para nos ajudar? Só o Espírito Santo. Ele vai tornar, irmãos, toda essa realidade daquilo que aqueles irmãos viveram. Ele vai tornar isso hoje. Ele quer, é o seu trabalho. Não impeça o Espírito Santo de trabalhar. Que nós sejamos, irmãos, homens e mulheres, que nos coloquemos debaixo da sua direção, para que Ele possa glorificar Cristo, através da sua grande obra em nós. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado por esse maravilhoso tempo de comunhão, Senhor. Obrigado por cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que tiveram, Senhor, essa graça do Senhor de ficarem assentados aí, de permanecer assentados, ouvindo tanto do Senhor nesses dias. Que a tua palavra não volte vazia, Senhor. Que ela alcance de maneira extraordinária as nossas vidas. Senhor, nós queremos aqui não apenas um encontro, nós queremos aqui um impacto desse encontro com o Senhor nesses dias, da tua palavra, do ministério da tua palavra em nossas vidas, em nossas comunidades. Nos ajuda, Senhor, que nós venhamos voltar tendo essa consciência profundamente tocada pelo teu revelar. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por todos esses irmãos, pelos irmãos que foram os responsáveis por esse encontro, Senhor. Que o Senhor continue dando a eles graça, sabedoria, discernimento para entender tua vontade em cada oportunidade. Nós te bendizemos e te louvamos. Agradecemos a ti pelo teu bendito Espírito Santo. Que ele venha continuar e prosseguir a tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.